Boa tarde. Tava bom o almoço? Muito bem. Eu vou contar para vocês uma historinha rapidinha que tem a ver com o livro mais recente que eu lancei. O livro mais recente que eu lancei chama-se Diário de um Líder. E antes de começar a escrever esse livro, eu tinha um problema que eu precisava criar uma definição sobre liderança. Eu não queria as definições que já existem por aí, eu queria uma que fosse minha. E dediquei um bom tempo a pensar a respeito disso, como é que eu podia definir liderança. E depois de queimar a pestana, cheguei nessa definição que está aqui na tela. Liderança é a habilidade de inspirar e provocar as pessoas a fazer acontecer, do jeito que eu queria, curto e grosso. Publiquei o livro a partir dessa constatação, o livro saiu, foi vendido, foi um sucesso, aquela coisa toda, e eu comecei a ficar incomodado. Uma coisa passou a me incomodar bastante com relação a essa definição, porque ela funcionava muito bem quando eu aplicava em situações assim. Se eu disser para vocês que Gandhi e Madre Teresa de Calcutá eram líderes que tinham a habilidade de inspirar e provocar as pessoas a fazer acontecer, é lindo, cara. E não tem como contestar. Essas pessoas são ícones e ficava lindo. Cada vez que eu mostrava isso, todo mundo adorava e exatamente aí nascia o meu incômodo. Porque essa mesma definição serve para a gente assim. O do lado de lá matou 14 milhões, o do lado de cá matou 70 milhões, e a definição que eu criei para a liderança serve direitinho para os dois também. E aí eu entendi o meu incômodo. Eu havia criado uma definição sobre o que é liderança, mas não tinha dito que tipo de liderança interessa. Essa liderança assassina eu não quero. Eu quero uma outra liderança, que é aquela liderança para o bem. Tudo a ver com o que o Ricardo escreveu quando montou essa ideia do Epicentro. Como é que a gente faz para ser melhores? Eu comecei então a desenvolver um novo projeto que veio desembocar nesse conceito da liderança nutritiva. É o nome do próximo livro que eu vou lançar, já tem uma palestra nova a respeito, onde eu discuto o que é o líder nutritivo. Aquele sujeito que quando entra na sala, eu não quero que ele vá embora. Porque enquanto eu estiver perto dele, ele está me alimentando para o bem. Esse é o conceito que eu vou usar nos próximos minutos aqui. E para começar, eu vou convidar vocês a assistir uma cena que vocês viram recentemente e vão ver de novo agora. Olha só. Oscar found a cross. Fred couldn't find the turn. He was pulled down. Yes, penalty. The referee felt that Lovren impeded him. We'll soon see. I think he goes down ever so easy. Almost slips for me there. Lovren's just got an arm on his shoulder. There's going to be a fair amount of... Quem acha que foi pênalti, levanta a mão. Pode levantar, não tem vergonha não. Sempre é um só que levanta. Ninguém levanta, só levanta um. Né? Vocês viram essa lance que aconteceu aqui? Eu quero dizer o seguinte aqui. Toda vez que eu mostro essa imagem nas palestras, eu peço para dizer quem acha que foi pênalti, levanta a mão. E os outros 99% não levantam a mão. E a gente olha para isso e fala, cara, olha que interessante. Sabe como é que acabou essa jogada? Muito obrigado, Senhor, por me ajudar a enganar o juiz, cara. Eu me joguei no chão, eu fingi que foi pênalti, o juiz caiu na minha, marcou o pênalti, vai ser gol do Brasil e nós vamos ganhar o jogo. É isso que eu quero trazer para vocês. Eu quero trazer essa discussão para cá. E ela começa assim, ó. Devemos agonizar com os prejuízos resultantes de fazer o que é certo, honrar a palavra dada, agir com compaixão ou ser bem-sucedidos ignorando esses valores. Vale ganhar o jogo com um pênalti roubado? Vale ganhar o jogo com gol de mão? Vale a pena, vale tudo. Se o resultado é o que interessa é ganhar o jogo, vale tudo. Eu quero discutir isso. As pessoas olham para isso aqui, dão risada e falam, isso é um jeitinho brasileiro. Não, isso não é jeitinho brasileiro. Isso aqui é malandragem, cara. Que é o que está tomando conta desse país aqui e que me traz a primeira isca intelectual da tarde aqui, ó. O grande dilema. Negociar ambições, riscos, ilusões e trocas consigo mesmo. É o que nós fazemos todos os dias da nossa vida. Abrimos os olhos de manhã e começamos a negociar. Acorda e começa a negociar. Vou ou não vou? Deixo ou não deixo? Peço ou não peço? Faço ou não faço? E essa negociação é uma coisa complicada, porque ela envolve uma série de valores e convicções e escolhas. Para entender um pouco melhor a escolha, eu vou recorrer a um sujeito interessantíssimo, Immanuel Kant, um filósofo prussiano que lá em 1700 e abobrinha, ele criou um conceito muito legal chamado imperativo categórico. Imperativo categórico quer dizer mandamento indiscutível. E o Kant escreveu assim: haja apenas segundo a máxima que você gostaria de ver transformada em lei universal.
Você deve agir baseado em princípios que você desejaria ver aplicados universalmente para todo mundo. Na hora de tomar uma atitude, na hora de fazer uma escolha, você para e pensa o seguinte: vem cá, cara, se todo mundo fizer isso que eu vou fazer, é bom ou não é bom? Se eu achar que não é bom, talvez eu não deva fazer, talvez isso não seja bom. E é assim que a gente usa o imperativo categórico para fazer as nossas escolhas. Muito bem. Não tem nada a ver com religião, o imperativo categórico do Kant, mas está lá. Se você pegar a Bíblia, está escrito lá. Não faça aos outros aquilo que você não quer que façam contigo. Na hora de tomar uma escolha ou praticar uma ação, a gente pensa: vem cá, e se fosse comigo? Eu não gostaria, então eu não vou fazer. E normalmente é assim que as pessoas deveriam agir. Muito bem. Eu estou falando para vocês sobre responsabilidade moral, que é um negócio complicadíssimo, porque ele é vaga, cada um tem a sua. Cada um foi criado de um jeito, cada um tem os seus valores e convicções. Tem gente que olha para uma atitude e acha normal, e eu acho que aquilo é um horror. E a gente vai vivendo assim, cada um toma a sua decisão. Se o mundo fosse depender das escolhas de cada um, seria um caos, seria uma loucura, porque cada um vai pensar de um jeito, né? Eu quero então propor a vocês uma discussão interessante que tem a ver com a questão da moral e da ética. Moral, eu posso resumir como sendo uma atitude. O que é moral? Moral é atitude. É aquilo que você faria mesmo que você fosse invisível. Faça um exercício aí. Se você fosse invisível, você faria o quê? Eu entraria no Banco do Brasil e pegaria todo o dinheiro que tem lá dentro para mim, porque ninguém ia me ver. Eu tenho uma vizinha que é uma delícia, é uma gostosa. Eu vou esperar a hora do banho dela e vou entrar no banheiro e vou ficar lá dentro, porque ela não vai me ver. Quando eu começo a contar para vocês essas histórias, eu estou dando uma pista de como é a minha moral. É assim que eu agiria, porque se ninguém me visse, eu faria desse jeito. Se eu disser para vocês o seguinte: olha aqui, ó, não importa que eu seja invisível, eu jamais vou entrar num banco para roubar o dinheiro, porque eu não faria isso de jeito nenhum, é uma pista de como é a minha moral. Com a vizinha, eu preciso pensar melhor para ver se funciona, né? Mas é assim que funciona. Cada um tem a sua, então eu vou fazer um exercício com vocês, que é criar um gráfico aqui interessante, onde eu vou definir uma escala de moral, da atitude. Tem atitudes erradas e atitudes certas. E a gente fica navegando ali, analisando as atitudes e definindo o que é certo e o que é errado para nós. Eu vou colocar nesse gráfico o outro lado, que é a ética, que é a razão pela qual eu vou tomar aquela atitude. A razão da atitude, que pode ser uma razão má ou uma razão boa. E aqui a gente navega na vida da gente fazendo as escolhas. Para botar isso em ordem, os homens criaram leis que definem o que pode e o que não pode. A gente consegue então viver em sociedade mais ou menos em harmonia. Mas o que eu quero propor a vocês é um exercício de criação de 4 quadrantes aqui. Cada quadrante tem uma característica. O de cima ali, atitudes certas pela razão má. O outro verdinho, atitude certa pela razão boa, atitude errada pela razão má e atitude errada pela razão boa. E aqui eu quero propor uma reflexão baseada num exemplo que a gente gosta de usar, que é o seguinte. Encontrei uma carteira cheia de dinheiro na rua. Está lá a carteira, muita grana lá dentro, eu pego, olho aquilo, vem cá. Fico com essa carteira ou devolvo? Devolvo ou mantenho comigo? Está cheio de dinheiro, cara. Imperativo categórico do Kant, vem cá, cara, e se fosse a minha carteira? O que eu queria que acontecesse? Eu queria que devolvesse. Pois, como é que eu queria que todo mundo devolvesse a carteira? Então, se é assim que eu gostaria que fosse comigo, é assim que eu vou agir. Eu vou devolver a carteira para o dono, porque isso é o certo a ser feito. Sabe o que eu fiz? Está ali, ó. Eu pratiquei uma atitude certa pela razão boa. Está tudo redondinho. E aí eu vou lá no Alfredo e pergunto para o Alfredo: vem cá, Alfredo, se você achasse a carteira, você devolveria? Ele diria: claro que eu devolveria. Por quê? Porque tem uma câmera filmando ali, cara. E os caras vão ver que fui eu que peguei. E se eu não devolver, eu vou dançar. O que o Alfredo fez? Ele fez igual a mim. Ele devolveu a carteira para o dono, mas ele fez diferente. Ele praticou uma ação certa pela razão má. Ele só devolveu porque tinha uma câmera filmando. Quem olha de fora, pensa que o Alfredo e eu somos iguais. Afinal de contas, nós dois devolvemos a carteira. Mas eu devolvi pela ética correta e ele devolveu pela razão errada. Se eu não souber essa diferença, eu vou tratar os dois igual, cara. Eu quero levar essa discussão um pouco mais adiante. Eu estou falando para vocês sobre o mundo dos negócios, que tem um código de sobreviver e ser bem-sucedido. Todo mundo está aqui hoje porque precisa disso, cara. Eu quero sobreviver e eu quero ser bem-sucedido. Cada um tem o seu conceito, mas todo mundo busca isso. Sobrevivência e sucesso. E não é fácil. É tão difícil
de se obter que as pessoas começam a procurar um atalho. E esse atalho diz o seguinte, cara, tudo vale se fizer com competência. Se você fizer direitinho, vale. O que significa fazer direitinho? Se eu fizer de um jeito que ninguém vai achar ruim, que ninguém vai ver, vale. E começa a acontecer uma coisa interessante. E eu fiz uma proposta, olhando para o que acontece no Brasil de hoje em dia, a minha proposta é fazer uma mudança na bandeira brasileira. Tirar o ordem e progresso e botar no lugar isso aqui, ó. Tudo bem se me convém. Meu, isso que você vai fazer é ilegal. Tudo bem, me convém. Cara, você está se associando a um cara que é um bandido, bicho. Tudo bem, me convém. Meu, se você fizer isso, você vai prejudicar aquelas pessoas. Tudo bem, me convém. Tudo bem se me convém. Tudo bem se me convém. Você se atirou na área e fez um pênalti mentiroso, cara. Tudo bem, me convém. Onde vai chegar um país onde se pensa assim? Antigamente era fácil, cara. Eu saía na rua e eu via o que era preto e o que era branco. Eu sabia o que era certo ou errado, o que podia, o que não podia, o que era conveniente, o que não... Hoje em dia virou uma zona. Entrou um tal de um relativismo moral aí, onde tudo pode. A tua verdade não é a dele não é a dela, cada um está todo mundo certo e tem que todo mundo conviver um com o outro. E a gente começa a ficar complicado. Vem cá, cara, mas até onde não podia, agora pode? Mas então deve estar certo, mas eu acho que não pode. Para minha convicção não é essa. Mas bicho, todo mundo gosta, e você não gosta. E se eu reclamar, vão me chamar de que é isso? Como é que eu faço para tomar decisões aqui? Bom, eu chamo essa área cinza de zona da indiferença. As pessoas estão lá dentro e não sabem para que lado vão, não sabem que escolha fazer. E isso é um horror. Quando eu estou na zona da indiferença, começam a acontecer coisas complicadas. Eu tenho que trabalhar para diminuir a zona da indiferença. A única forma de diminuir essa zona da indiferença é aplicar uma força em cima dela chamada integridade. Tem que usar de integridade. Quem é um indivíduo de íntegro? Tenho meus valores, tenho convicções e não vou negociá-los. Quando eu começo a negociar, eu entro na área cinza e fica difícil de encontrar uma saída. Olha só. Você aconteceu outro dia. Se sentindo magoado. Vocês acabaram de ver. Diante disso, é isso? Essa coisa aconteceu lá. Num jogo de futebol. A menina gritando e chamando o jogador de macaco. Aquela confusão, um barulho gigantesco. A menina quase foi linchada. Mas o interessante dessa história toda é examinar uma foto que foi publicada logo em seguida. A menina estava lá, chamando o goleiro de macaco. Por quê? Porque ela estava no meio da torcida e ela disse isso. Todo mundo gritando, cara. Todo mundo xingando. Eu não queria o mal dele. Eu xinguei porque todo mundo xingava. E foi assim que aconteceu esse rolo todo. Mas se você olha a foto, você vê do lado dela uma outra menina igual ela. Vestindo uma roupa como a dela. Torcendo para o mesmo time que ela. No meio da mesma torcida que ela. Enquanto ela xinga, a menina do lado está impassível. Ela não abre a boca. Ela em momento algum xingou o goleiro. Por quê? Imperativo categórico de Kant? E se eu fosse o goleiro? Eu gostaria de ser xingado de macaco? Não, então eu não vou xingar. Cara, mas está todo mundo xingando. Eu não vou xingar. Mas você está no meio da torcida? Eu não vou xingar. Mas a torcida está presente. Eu não vou xingar, cara. Mas como você é bobo, eu não vou xingar. Porque eu não admito negociar meus valores e convicções. E o Brasil inteiro passou um mês discutindo a menina que xinga e ninguém deu bola para discutir a menina que não xingou. Por que ela não xingou, cara? Vamos adiante aqui, ó. Vou passar para vocês um trechinho de uma reportagem. Gilberto da Silva, de 45 anos, é morador de Rua 2. Todas as noites, ele percorre as ruas do centro de São Paulo para catar latas. Esse é o meio de sobrevivência dele. Nesta rua, ele achou centenas de folhas de cheque em uma caçamba de lixo. Você vê tanto dinheiro na sua frente que dá para você arrumar a sua vida. Eu comecei a me tremer, como se você estivesse dentro de um foguete e subindo para a lua. Após o susto, seu Gilberto recolheu os cheques e levou à redação de um jornal de São Paulo e depois à delegacia. Seu Gilberto recolhe 2 quilos de latas por noite e vende para empresas de reciclagem a R$4. O velho das latas, mesmo vivendo com tão pouco, preferiu a honestidade. Tem gente que quando eu mostro esse vídeo, olha e fala para mim o seguinte, meu, por isso que é mendigo. É porque é burro, cara. O cara não tem o que comer, não tem o que dormir, não tem o que vestir, acha o dinheiro e devolve, é burro, vai morrer mendigo. Será que é isso? Vocês querem ver o que ele respondeu quando perguntaram para ele por que ele devolveu o dinheiro? Olha só. Dignidade é uma coisa que você não pode dizer que tem. Você tem que ter ela dentro de você. Pode aplaudir.
Como é que é, seu Gilberto? Eu não entendi, seu Gilberto. O senhor não tem o que comer, o senhor não tem o que vestir, o senhor não tem onde morar, o senhor achou o dinheiro e devolveu o dinheiro. O senhor está ficando louco? O senhor está falando do quê? Ele está dizendo para mim o seguinte, cara, valores individuais são princípios fundamentais que têm a ver com virtude. Virtude, olha que palavra mais fora de moda, cara. Quanto tempo faz que vocês não ouvem alguém falar que uma pessoa é virtuosa? Quanto tempo faz? Ninguém fala mais, porque isso aqui não tem nada a ver. E quem estava me dando essa lição era um mendigo, cara. Era um cara mal vestido, maltrapilho, mal cheiroso. Eu não quero ele perto de mim, eu não quero vê-lo. E esse cara se revela para mim uma pessoa virtuosa. E aí, veio o segundo vídeo. Honestidade de um brasileiro humilde foi homenageada hoje em Brasília. Crachá de faxineiro, o mesmo emprego há 26 anos. Para quem ganha o salário mínimo e meio, era uma fortuna imensa. Mas quando encontrou a bolsa cheia de dinheiro no banheiro do aeroporto, Francisco devolveu na hora. 10 mil dólares, o equivalente a quase 30 mil reais em dinheiro vivo esquecidos por um turista suíço a caminho de Manaus. Francisco bem que merecia uma gorjetinha, mas como a recompensa não veio, ele fez um único pedido ao pessoal do aeroporto. Queria vir ao Palácio do Planalto conhecer o presidente. Foto com o presidente, autógrafo no uniforme e uns bons dedos de prosa. Você acha que tem muitos brasileiros que fariam o que você faz? Tem muitos que fazem. Mas e seus amigos que disseram para você comprar a casinha, comprar um carro? Já esse é o lado do desonesto, né? Não é nem desonesto, não. Não, né? Não, é que eu acho que o cara achou um dinheiro, não tem dono. O cara fala, vamos ajudar a minha vida. Vocês repararam o que aconteceu aqui? Vocês repararam que ele sacou a cagada que ele ia dizer? E ele para, e ele fala, não sabe o que é? Para e diz a cagada. E diz por quê? Olha só. Quem vive seus valores agoniza diante das escolhas morais. O sujeito acha os 10 mil dólares, pega e fala, cara, não é meu, eu vou devolver. E ele se dirige lá para o Achados e Perdidos, para a polícia, para a secretaria, não importa. Enquanto ele está andando para lá, ele está pensando, 10 mil dólares, cara. Eu podia resolver minha vida, cara. Eu podia trocar de carro, cara. Eu podia fazer uma viagem, bicho. Eu podia melhorar minha casa. Eu podia fazer uma reforma. E quando eu chegar lá, ele devolve o dinheiro. E sai de lá feliz. Porque ele fez aquilo que o imperativo categórico de Kant dizia, cara, você fez o que é certo. Mas até chegar lá e devolver, ele sofreu. Porque ele tem consciência de que ele está fazendo uma escolha, ele está abrindo mão de uma porrada de coisa. Quem vive seus valores sofre diante de uma escolha moral. Os que deixam esses valores apenas pairarem sobre suas vidas, nem percebem que a escolha tem que ser feita. Não tem conversa, cara. Achado não é roubado. Encontrou, é teu. Cara, mas e o dono? Tudo bem, me convém. E eu não vou nem discutir se isso deve ser certo ou errado. Para mim não existe. Nesse momento eu sou absolutamente amoral. Tudo bem, se me convém. Consciência do certo e do errado, capacidade de análise e ação. Raríssimas pessoas têm os dois em conjunto. Todo mundo tem consciência do certo e errado. Só não tem criança pequena e sociopatas, psicopatas. Os outros têm. Mas daí a agir vai um outro caminho. A gente sabe que está errado e não faz nada a respeito. O único jeito de fazer essas duas coisas funcionarem é aplicando uma coisa velha e fora de moda nela. Caráter. O homem de caráter vê o que está errado e faz alguma coisa a respeito. A mulher de caráter vê a situação errada e faz alguma coisa a respeito. Os outros têm que pensar um pouco para fazer. Muito bem. No final, não se pode conceber o muitos sem o um. Quem disse isso foi Aristóteles. E aqui eu uso um pedacinho do que eu usei lá atrás. Eu olho vocês, vejo muitos que são compostos de um. A atitude de cada um de vocês faz a diferença nesse muitos. Domingo que vem tem eleição. E cada um de nós tem a chance de, na ponta do dedo, provocar uma mudança. Mas tem que ser cada um, porque o muitos não vai fazer nada. O muitos é só resultado da escolha de cada um de vocês. Portanto, a minha mensagem final é essa. Toda vez que vocês encontrarem o tudo bem se me convém, cara, não deixa. Não pode. Nós não podemos nos dar o luxo de conviver com isso. É mentira. É ruim. Não vale. Está errado. Eu vou deixar com vocês a mensagem final, que é uma outra mudança. Eu quero tirar isso da bandeira brasileira e trazer de volta quase aquilo que a gente conhece da bandeira.
Domingo que vem, acordem e progresso. Muito obrigado, pessoal. Obrigado.